A FAB informou por meio de uma rede social que colocou de prontidão 2 aviões para o transporte de brasileiros que tentam deixar a Ucrânia. De Brasília, Luciana Verdolim, com a gente ao vivo, e esses aviões podem receber a qualquer momento, então, a ordem para voarem para a Ucrânia. Luciana, por enquanto eles estão só à disposição, é isso? Eles estão de prontidão, são 2 KC-390 Millennium. É um avião, uma aeronave, Adriana, que normalmente é utilizada em ações, humanitárias. Já foi utilizado, por exemplo, para encaminhar donativos para Beirute em 2020 e também para atender a população atingida pelo terremoto no Haiti em 2021. O governo brasileiro está acompanhando com atenção. Vale ressaltar que a ideia é que esse avião pegue brasileiros ali perto da fronteira da Ucrânia. O espaço aéreo da Ucrânia ainda está fechado, não há a expectativa, a sinalização de quando esses voos serão retomados. Então, é preciso que os brasileiros tentem ser direcionados para a região de fronteira, mas toda essa operação está bastante complicada, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Vai ficar ainda mais difícil ali na região de Kiev com o toque de recolher que vai ser implementado de hoje até amanhã da próxima segunda-feira. Os ataques estão chegando perto de Kiev. O encarregado de negócios da Ucrânia aqui no Brasil, Anatoly Dikak, ele fez questão de ressaltar hoje que causa muita tristeza que os ataques estejam. Probleminha na nossa ligação com a Luciana Verdolim. Fato é que, então, 2 aviões brasileiros, 2 aviões da nossa aeronáutica, da FAB, das nossas Forças Aéreas Especiais, estão preparados para, a qualquer momento, ir fazer esse resgate de brasileiros na Ucrânia. Lembrando que alguns deles já conseguiram, através de trem, deixar o país, pelo menos a capital Kiev, para a direção da fronteira com a Polônia. Nós aqui da Jovem Pan vamos, ao longo de todo esse sábado, atualizar, é claro, todas as notícias que nos chegam com relação à guerra na Ucrânia. Eu vou me despedindo por aqui, mas na sequência, Vitor Brown e Elisângela Carreira seguem com o nosso plantão especial. Enquanto tudo isso acontece, a Europa e os Estados Unidos vão subindo o tom e ampliando sanções contra a Rússia. Acompanhe o destaque de Fernando Martins. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o chanceler Sergei Lavrov estão na mira dos Estados Unidos e da Europa. Eles sofrerão sanções por conta da invasão feita contra a Ucrânia. No entanto, a ação pouco impacta ambos, já que não tem bens declarados no exterior. Segundo o Kremlin, as medidas são sinal de impotência do Ocidente. Desde quinta, a União Europeia aprovou sanções que atingem os setores de energia, finanças e transporte da Rússia, bem como restrições às exportações de tecnologia e à concessão de vistos. Do outro lado, a Rússia faz ameaças a outros países do continente. O Kremlin disse que Finlândia e Suécia sofrerão sérias consequências políticas e militares caso decidam entrar para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mesmo tendo sido convidadas, Suécia e Finlândia não têm mostrado a intenção de integrar a aliança. Em entrevista ao jornal Jovem Pan desta sexta-feira, o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, acha improvável que Putin avance contra outros países. Olha, eu acho improvável dado o custo de uma interferência militar ou de qualquer tipo de projeção de poder para além das fronteiras ucranianas. O objetivo do Putin sempre foi muito claro, ele se opunha a qualquer movimentação da Aliança Atlântica, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos e que corria o risco de colocar ali mísseis e soldados apontados diretamente para Moscou a uma distância muito pequena, como já fizeram, aliás, com os países do Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia. Então, o Putin sempre foi muito reativo com relação a essa potencial expansão da OTAN e também, claro, da União Europeia, que são mecanismos que andam mais ou menos juntos, de mãos dadas nesses últimos tempos. Então, a impressão que eu tenho é que se o Putin conseguir assegurar uma neutralidade, um certo cinturão de proteção territorial
e político, né, geopolítico, pegando a Ucrânia, a Bielorrússia, que já é alinhada à Rússia, e a Finlândia, isso já adiantaria muito, pensando nos objetivos mais de longo prazo do Putin. Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, reforça que Putin quer evitar novas alianças com a OTAN. Eu acho que o principal motivo foi impedir que a Ucrânia entre para a OTAN, para a NATO, para esse grupo militar da Europa. Esse eu acho que é o principal motivo e ele não vai abrir mão disso. Por isso que ele está fazendo o que ele fez nessas últimas semanas. Essa questão de chamar de nazista, isso é retórica, é narrativa para justificar. É evidente que o presidente da Ucrânia não é nazista, ele é judeu até, então o problema é que tem grupos dentro do Congresso ucraniano, sim, que tem uma tendência da extrema-direita. Boa tarde, eu sou Elisângela Carreira, continuamos aqui nessa cobertura especial sobre guerra na Ucrânia. Ao meu lado, Vitor Brown. É isso, Elisângela Carreira, boa tarde para você, a todos ligados aqui na Jovem Pan. Segue essa cobertura especial da Jovem Pan nessa tarde de sábado, dentro dessa edição do Headline News, trazendo as últimas informações sobre a guerra na Ucrânia, as repercussões pelo mundo e aqui no Brasil também. Nós vamos agora para um rápido intervalo pela rede Jovem Pan News, para você que nos ouve pelo rádio, uma rápida parada. Em instantes voltaremos com essa cobertura especial da Jovem Pan, agora são 2h06. E a gente volta ao vivo a Brasília, contato restabelecido com a Luciana Verdolim, que falava sobre as ações da Força Aérea Brasileira em relação a esse confronto na Europa. Bem-vinda mais uma vez, Luciana. Agora, boa tarde para você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Esses aviões, eles estão de prontidão. E a sinalização, Vitor, é que eles podem iniciar a operação na próxima terça-feira. Isso se houver segurança suficiente para a retirada desses brasileiros lá da região da Ucrânia. Vários brasileiros já estão conseguindo se deslocar em trens, sair de Kiev, que é a capital, em rumo ao oeste do país, principalmente a fronteira com a Polônia e Romênia. E a expectativa é de que a partir daí pode ser implementada uma ação de resgate, porque como o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, esse socorro teria que ser pelos países da fronteira. Vale ressaltar que o governo brasileiro, a embaixada lá na Ucrânia, ela está auxiliando os brasileiros na questão da imigração nos países vizinhos ali da Ucrânia. Por isso, é importante que os brasileiros que estão na região mantenham sempre contato com a embaixada e informem de possíveis deslocamentos, porque quando um brasileiro vai cruzar a fronteira, por exemplo, a embaixada pode ajudar em todo esse processo. Muitos brasileiros têm problema de documentação, qualquer problema desse tipo, a embaixada está disponível para fazer esse auxílio. 8 diplomatas estão sendo direcionados também para a região de Kiev para atuar fortemente nessa questão envolvendo a retirada dos brasileiros, que é prioridade absoluta aqui do Ministério das Relações Exteriores.